Olá, às 9h45 da manhã do dia 17 de outubro, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Voltamos ao ciclo do Graal e continuaremos nele ainda por algum tempo. Depois de termos contado a Chanson de Roland, interrompemos com um vídeo que foi avulso. E neste vídeo nós vamos enfrentar um assunto extremamente delicado. O nome do vídeo se chamará O Aparente Triunfo do Cristianismo. Esse vídeo, então, será chamado O Aparente Triunfo do Cristianismo. Ele é baseado em um discurso feito na cidade de Cosenza, na Itália, pelo irmão Diego Sardone, Diego Sardone, em Cosenza, na Itália, em reunião fechada da maçonaria, e é apresentada aqui a tradução de José Filardo, maçom que tem um site, que é chamado o site do José Filardo. Então, o que vocês não sabem é que havia uma doutrina secreta do Graal. Portanto, quando Júlio Zévola nos dá o livro com o título O Mistério do Graal, ele vai muito além do que a gente simplesmente imagina. Quando Patrick Rivière nos dá o segredo, os caminhos do Graal e a lenda do Graal, a gente nem imagina de que é que eles estão falando. Falarei isso hoje. Vamos então dizer a vocês que vamos desvendar a história verdadeira do Graal, o que está por trás da busca do Graal. Agradecendo, portanto, primeiro aqui aos inscritos, aos novos, aos que estão cursando o Colégio dos Magos Caldeus e aos nossos 8 caribus, e aos like. Vamos então começar. É preciso que vocês saibam que existe uma região na França, que eu vou mostrar a vocês aqui, França do Carlos Magno. Aqui está o Sacro Império Romano Germânico de Carlos Magno, mais uma vez. Aqui está a bota da Itália, Roma. Aqui está a França, sede do Império de Carlos Magno, sede do Império Merovingio. E no sul da França aqui, nós temos uma cidade que vocês deverão ver, o nome dessa cidade. Esta aqui, bem pequenininho, vou aumentar. Marsella, é onde foi composta a Marselhesa, o hino da Revolução Francesa. Aqui em Marsella, instalou-se uma escola feita por judeus cristãos, chamada Provençal. Então, a escola Provençal, fundada em Marsella pela Carral, que são judeus cristianizados, e que tinham o objetivo, fundaram aqui em Marsella, sul da França, no centro do Império, Sacro Império Romano Germânico. Então, nós vamos ver que doutrina era essa que os trovadores se encarregaram, se incumbiram de divulgar. Então, embora ninguém soubesse, os trovadores, os menestréis, os divulgadores da quest del Graal, da busca do Graal, tinham aprendido em uma escola, os troubadours, uma doutrina. E essa doutrina era secreta. E então, vamos ver o que é essa doutrina. O Sacro Império Romano Germânico, de Carlos Magno, se apresenta para a cristandade como o triunfo do cristianismo. Depois de ter submetido toda a Península Ibérica e empurrado os árabes para o norte da África, depois de ter libertado a Europa Central, depois de ter empurrado os árabes para o Império muçulmano, portanto, lá na Babilônia
e por ali perto de Constantinopla, que é onde eles vão terminar sendo definitivamente expulsos, Carlos Magno tinha imposto duas figuras a toda a cristandade. Esse rosto, considerado o rosto de Jesus Cristo, baseado no Santo Sudário de Turim, e esta figura, Jesus crucificado por amor à humanidade e para a nossa redenção. Ouçam bem, para a nossa redenção. Ele assumiu os nossos pecados e, pregado na cruz, pagou por nós a dívida que tínhamos contraído com Javé, o demiurgo. Essa é a doutrina do cristianismo esotérico que eu professo, e assim, esse era o cristianismo dos trovadores, mas não é o da Igreja Oficial de Roma. Então, embora Carlos Magno tivesse divulgado essas imagens, e ele acreditasse que a doutrina de Roma estava sendo pregada pelos trovadores, estava sendo crida no seu império, na verdade, o que estava sendo feito era um cristianismo heterodoxo que vai se manifestar, né, aqui através de dois grandes trovadores, um chamado Chrétien de Troyes e outro Wolfram von Eschenbach, que eles vão brigar, Eschenbach ou Eschenbach, eles vão brigar porque as versões são diferentes. A versão de von Eschenbach é pré-cristã, é celta, e a versão de Chrétien de Troyes, que depois vai ser acompanhada por Robert de Boron, e depois vai ser finalizada com a morte de Arthur, né, de Sir Mallory, Thomas Mallory. Então, Wolfram vai dizer que eles estão traindo a verdade histórica, colocando um Jesus que não é o verdadeiro. Vamos então, qual é o Jesus de Wolfram von Eschenbach? É o Jesus dos gnósticos, que será posteriormente a doutrina secreta dos templários. Aqui está, os templários, que será a doutrina secreta dos rosacrucianos. Veja quanta gente, quantas ordens envolvidas. Dos gibelinos de Dante Alighieri. Dante, na Divina Comédia, nós vamos ver que ele expõe essa doutrina veladamente. Por isso, né, os gibelinos também, que são o partido de Dante. Então, Rosacruzes, templários, olha aqui, olha, o grau e a Rosa Cruz, não sou eu quem diz, o grau e o hermetismo, ou seja, a doutrina hermética em geral termina assumindo essa fisionomia de um cristianismo totalmente heterodoxo. Então está aqui o grau e a doutrina hermética. Então todas essas correntes são defendidas por Wolfram von Eschenbach, ao contrário de Chrétien de Troyes, Robert de Boron e o cavaleiro que faz a morte de Arthur, Sir Thomas Mallory. Que cristianismo é esse? Um cristianismo que, enquanto Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano Germânico, acha que impôs a figura da redenção humana por Jesus Cristo e que tornou o rosto dele oficialmente decalcado do Santo Sudário de Turim. Enquanto isso, há uma doutrina secreta ensinada em Marselha, no sul da França. E aí essa doutrina diz: já havia 800 anos, Carlos Magno, que o profeta Galileu crucificado tomara pouco a pouco o lugar do Império Romano. Não é? O Império de Carlos Magno colocou Jesus no centro do Império de Carlos Magno, portanto, tomou o lugar do Império Romano.
e assim ele ocupava o centro do Império Carolíngio. Os historiadores procuram tolamente provas da existência histórica de Jesus Cristo. Teria sido, segundo a gnose, eu sou gnóstico cristão, mas há gnósticos que não são cristãos, um pobre profeta virtuoso que servia maravilhosamente para o uso como base para a doutrina da eterna sofia, a gnose, como postula o irmão Diego Sardoni na sua homilia triunfalista na cidade italiana de Cosenzo. E aí nós vamos mostrar para vocês de novo. O nome da conferência fechada se chama O Solstício de Inverno, está no site de José Filardo e foi feita em Cosenza, na Itália, no solstício de inverno, ou seja, no Natal. Então, vamos ver o que é que ele diz, qual é essa doutrina secreta sobre Jesus Cristo, que os trovadores vão espalhar, falando dele como sendo o grau, e nunca dizendo o que é esse grau. Agora nós vamos deixar claro o que é o grau dos trovadores. Mesmo do Chrétien de Troyes enganado. Aqui está o símbolo maçônico comum por excelência, o esquadro compasso. Então, o que temos aqui é um discurso, literis. Vou ler ipsis literis. Os antigos romanos, aqueles nossos antepassados, que haviam eleito a urbe Roma, como centro da sua vida social e política, mas sobretudo religiosa, usando o dia do solstício de inverno, 24 de dezembro, utilizavam para celebrar a festa do Dies Natalis Solis Invicti. Era uma festa em homenagem a Apolo, inicialmente, depois passou a ser a Mitra, e finalmente o Papa transformou em o triunfo do cristianismo. Uma recorrência cíclica ligada ao fenômeno da alternância zodiacal das estações, que levam à diminuição e aumento da duração do dia no curso do Sol sobre o nosso horizonte boreal. Então aqui já vemos Jesus como sendo apenas uma figura de que? Uma figura de que é o Sol e o seu caminho no zodíaco na verdade, o Cristo, e os planetas são os apóstolos. Então, assim, o zodíaco substitui o verdadeiro cristianismo. Isso eu tenho outro artigo chamado Jesus, um plágio, né? Então, vamos ver como é que vai ser feita essa exposição do irmão Sardoni, Diego Sardoni. O computador emperrou aqui um pouquinho, mas nós vamos fazê-lo. Então, voltamos aqui. Os antigos romanos, então, celebravam a festa do Dies Natalis Solis Invicti, dia do nascimento do Sol Invencível. Primeiro em honra a Apolo, que era deus grego-romano, depois em honra de Mitra, quando os soldados de Roma trouxeram da Pérsia, do Oriente, a figura de Mitra. Finalmente o Papa dedicou esse dia a Jesus Cristo. Por isso Jesus não nasceu, com toda certeza, no dia 24 de dezembro. E o Sol, divinizado pelos pagãos, e mesmo pelos romanos cristianizados, mas ainda continuando com a festa, por isso o Papa colocou no lugar dela, já estava acostumado, vinha supostamente em vida minguante no solstício de verão, o Sol, e ressurgia no solstício de inverno. E esse episódio hibernal era, na verdade, o significado profundo dos vários Cristos que viveram ao longo da humanidade. Decaída a civilização romana, o império da urbe foi substituído pela era cristã, celebrando o nascimento do Sol, substituindo a festa de Apolo e de Mitra pelo nascimento de Jesus. O inesperado renascimento do interesse geral pela manifestação humana de Cristo repete as perguntas habituais, agora com 2
2.000 anos de idade. Existe um personagem histórico chamado Jesus? Se na ideia dos cristãos, Jesus Cristo é o puro, santo, ungido, então, para nós gnósticos, é apenas a emanação da divindade invisível que se encarnou em Jesus Cristo. Mas o puro Espírito, o Logos Cristo, revestindo-se de matéria, pode acontecer em qualquer homem, já que, sendo o homem celeste, o Adam Kadmon, crucificado no espaço, nos 4 cantos do mundo, então a cruz aqui não é a cruz de Cristo, deve ser olhada assim, ó, norte, sul, leste e oeste, e não assim. Jesus desaparece e passa a ser um idiota que foi crucificado à toa, achando que estava pagando pelos nossos pecados. A gnose acha que apenas a cruz simboliza o norte, o sul, o leste e o oeste, e que a figura de Cristo, miticamente, é o símbolo, né, do homem celeste, do Adam Kadmon da Cabala, no espaço, nas 4 estações, né? O mundo é dividido em 4 pela mentalidade comum, os 4 braços da cruz, e as 4 estações do ano, os 4 reinos da natureza, as 4 formas de Deus na matéria, e assim a cruz torna-se o corpo e o altar onde Jesus é crucificado. Mas o universo é a sua verdadeira imagem. Seus braços estão abertos para abraçar todo o cosmos, porque ele é a alma do mundo sobre o corpo do universo. E seu sacrifício nunca vai terminar, porque ele é a vida, morte e ressurreição, é a porta ou a passagem de retorno para a casa do Pai. Agora prestem bem atenção: o conceito católico de um Cristo histórico, pregado e morto na cruz, cuja imagem feita de matéria só serve para nos lembrar a nossa vergonha pelo que a humanidade fez com ele, e deve ser toda revisada e revista e reconstruída. É esse o trabalho da gnose. É esse o trabalho da BBC de Londres. É esse o trabalho da Rosa Cruz, da maçonaria, dos chamados hermetistas, que são falsos gnósticos. Deve-se levá-la para fora da escuridão das catedrais e da poeira das igrejas esfumaçadas, que os homens do nosso tempo, agora adultos, já estão preparados para saber, e sair da confusão de um culto externo para que o Cristo volte a ressuscitar, vivo conosco entre nós. Pois, olhem a frase, ele é todo homem que luta, sofre e triunfe sobre o mundo material. Olha a frase, vou repetir. Porque Cristo é todo homem que luta, sofre e triunfa sobre a matéria. A Igreja Católica quis limitá-lo a um só ser, Jesus, de natureza divina. Isso não é verdadeiro, pois devia propô-lo como um ponto de encontro entre Deus e a humanidade. Mas, esquecendo aquilo que ele mesmo tinha dito, eu sou Alfa e Ômega, significando assim todos aqueles que já haviam encarnado ou encarnarão como Cristo. Ou seja, quando Jesus diz eu sou Alfa e Ômega, ele quer dizer todos aqueles que foram Cristos antes de mim, Osíris, Ísis, Baco, Orfeu, Moisés e todos os que encarnarão depois de mim. Ou seja, Cristo é, portanto, um avatar. Para nós católicos isso é uma injúria. Cristo não é um avatar. Cristo é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus encarnado, hipostaticamente unido a Deus. Então isso aqui é uma injúria. Mas, para a Igreja Católica, é assim. E eu, embora seja gnóstico, sou gnóstico cristão. Não concordo com o Papa, mas sou mais católico que o Papa e mais protestante do que Lutero. Então, temos de limitar o Cristo à figura de Jesus de Nazaré, porque só ele tem a união hipostática com o Verbo divino.
Nós não temos. Podemos imitá-lo? Sim. Podemos nos cristificar? Sim. Podemos ser o Cristoantropo, ou seja, nos tornarmos semelhantes a ele, como Francisco de Assis? Sim. Mas não somos nunca iguais a ele, porque ele é Deus. E é isso que a maçonaria não aceita, é isso que a Rosa Cruz não aceita, é isso que o hermetismo falso não aceita, porque Hermes diz que o nous é o Logos, e o Logos é Jesus. Hermes não afirma que ele é Jesus, diz apenas que o nous é o Logos. E São João vai dizer, baseado em Hermes, que no princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele recebe isso de quem? De Apolônio de Tiana, né? E de um amigo dele, judeu, que frequentava a escola de Alexandria, né? Esqueci agora o nome dele, né? Mas posso lembrar a qualquer momento. Então, na realidade histórica, seja mais ou menos o que o Evangelho narra, pouco nos importa. Logo, o Evangelho não tem importância nenhuma, porque existem muitos Evangelhos. Aqui nós temos uma coleção de 115 Evangelhos, chamado Los Evangelhos Apócrifos, de Alberto Sotero, 115 Evangelhos. Portanto, ele diz que, segundo a realidade histórica dos Evangelhos canônicos, seja mais ou menos o caso narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João, isso para o gnóstico não interessa. Interessa isso aqui, ó, as descrições de Jesus que estão aqui, principalmente aquela que diz, como no livro que nós nos baseamos para os fatos históricos, dos 3 historiadores que chegam à conclusão que Jesus Cristo era amante de Maria Madalena e que Maria Madalena foi levada por Zé de Arimateia e ela é que é o Graal, e isso foi espalhado depois pelo Código da Vinci, por Dan Brown, e os dois ganharam uma fortuna. Então, isso é o que está no Evangelho de Felipe, isso é o que está no Evangelho de Tomé, no Pseudo Tomé, tudo falso, porque só há um Jesus, só há um homem, como diz Paulo, único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Logo, eu não sou ele não sou eu, ele não é você. Ou você admite isso, ou você não é cristão. Ou você está brincando com ele. Como os Rosacruzes, os maçons e os falsos hermetistas. O importante, portanto, para nós, é o irmão Diego Sardoni falando, a conferência fechada, em Cosenza, é capturar a mensagem de Jesus. Ou seja, existem os idiotas seguidores do homem, assim eles dizem, e existem os sábios seguidores da mensagem. Então eles dividiram o cristianismo em 2 metades, que agora está clara na igreja do Papa Francisco. Começou com João Paulo II. O seguidor da mensagem é aquele que é sábio. E o seguidor do homem, da figura humana, é o idiota. Esse é o segredo do Graal. Essa é a doutrina secreta do Graal. E assim, através da narração da sua vida, morte e ressurreição, o que se quer transmitir para nos ajudar a superar o nosso estado de crisálida é que temos que virar borboleta, superar a imobilidade que nos causa o medo de enfrentar a incerteza da realidade, ainda oculta em nós, que nós somos ele, e nós ficamos anestesiados com os mitos que transformaram Jesus em uma realidade histórica. Gente, isso dói. Eu estou lendo, mas isso dói. Esse é o segredo que os troubadours pregavam na quest do Graal, na busca do Graal, sem saber muito dele. Robert de Borron, Christian de Troyes e Thomas Mallory não sabiam disso, mas Wolfram von Schrebeck vai dizer. Por quê? Porque isso era aprendido aqui na cidade de Marselha, no sul da França, e Schrebeck, numa briga célebre com Christian de Troyes, disse: ele nos traiu. Não foi isso que ele aprendeu em Marselha.
Não foi isso que nós aprendemos em Marsella. Em Provença, o ensinamento foi outro. Jesus Cristo é um homem qualquer. Não tem nada de divino. Nele não há divindade. Nele não há humanidade. Mas a humanidade é passada por 3 fases. A do homem, a de Cristo, como um anjo de natureza que venceu as paixões, e a do Cristo cósmico, ou seja, que se efundiu, fundindo-se com o cosmos. Portanto, que se tornou a pura essência do universo, confundido assim com o éter universal. Portanto, não há Cristo ressuscitado. Isso é uma balela. Para eles, o Cristo à direita do Pai é uma lorota. O que existe, o Cristo está difundido no universo. Está no éter dissolvido. Essa é a crença dos gnósticos. E nós temos que acabar com os mitos que transformamos em uma realidade histórica. Ou seja, o Cristo como homem, ressuscitado, à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ainda mais, fazer justiça a Jesus, se eliminarmos da sua história todas essas superestruturas que o transformaram num Deus, e que nada tem a ver com a verdade profunda que ele veio revelar com o seu exemplo de homem puro, de homem virtuoso, como um maçom, um Rosa Cruz, um gnóstico deve ser. É o Cristo cósmico em Jesus, o Cristo externo a ser imitado, mas em essência é o princípio imanente, próprio de cada homem. Isso ele está dizendo que cada homem é, por natureza, um Cristo. Só não sabe disso. Isso significa que se eu morrer, vou ressuscitar. Vá pra merda. Faça isso. Faça como Napoleão diz. Apareceu alguém no rei de Napoleão e disse a ele que era Jesus Cristo. E Napoleão disse, então morra e ressuscite, eu acreditarei. Então, se você diz que o Cristo cósmico é Jesus que se tornou o éter, e na verdade ele é, em sua essência, um princípio de santificação imanente no homem, então cada homem é Jesus e cada homem, portanto, é um Cristo como Jesus. Não é verdade. Como Jesus, não. Há imitação dele, mas não como ele. Ele é único. Só há, vou repetir, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, a cristificação vai ser buscada por nós. Sim, Paulo diz, mistério oculto nos séculos, revelado agora aos santos na luz. O Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, ele está em nós, mas ele está em nós embrionário e jamais nós conseguiremos ultrapassar a barreira invencível, o desfiladeiro intransponível entre a nossa humanidade e a sua divindade. Ele é humano divino, nós somos apenas humanos. Então isso tudo aqui é o evangelho gnóstico maçônico, Rosa Cruz e dos falsos hermetistas. Nele está a síntese viva e individual de todas as verdades religiosas. Mas, ouçam, as nossas investigações dos gnósticos e contestações sobre o Jesus histórico, pois que o professor Jonathan diz que é difícil provar o Jesus da história, nos fizeram perder de vista a mensagem de amor. Portanto, devemos ser discípulos da mensagem, que são os sábios, e os idiotas são discípulos do personagem, da pessoa. Então, há 2 tipos de cristãos: o idiota, que pegou a sua mensagem, o sábio, que pegou a sua mensagem, e o idiota, que cultua a sua imagem, e tem, como eu tenho na parede da minha casa, essa imagem como sendo o símbolo da minha redenção, ou seja, do perdão dos meus pecados, e que eu sei que por ele
Nele e com ele estarei diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim, agora, a nossa apresentação gnóstica do Cristo quer lembrar precisamente esta verdade sobre a origem, a história e a missão de cada homem. Na verdade, o homem e o universo são, juntos, o corpo físico de Cristo. Porra! É demais. O homem, a alma humana, difusa no universo, será novamente, encontrará lá, difuso no universo, no éter, o corpo físico do Cristo, como sendo o éter, o nada. Eu tenho que xingar. É demais para o meu gosto. Ficaremos aqui, porque já chega. Já cheguei ao máximo do limite da minha tolerância, mas continuaremos para vocês consigam saber o que é o Evangelho Gnóstico. Está aqui, ó. Esse livro aqui contém 115 evangelhos, todos eles falsos. Nenhum deles é verdadeiro. A capa está caindo. Vamos tirar a capa e vamos mostrar aqui, ó. Olha a grossura do livro. Alberto Santo Sotero. Aqui tem o Evangelho de Filipe, aqui tem o Evangelho de Maria Madalena, aqui tem as atas de Pilatos, aqui tem Jesus Cristo encontrado Cabigaro. Tudo falso, mas que 3 historiadores pagos para isso fizeram uma investigação e nós nos baseamos nessa investigação, porque os fatos históricos apresentados por ele são, na maioria, verdade. Michael Besant, Richard Lee e Henry Lincoln, mas o que ele diz é que José de Arimateia termina levando Maria Madalena para a Provença. Por isso, Provença vai ser a sede dos provençais, dos troubadours. E lá ela fica numa gruta, porque para ser protegida dos que mataram Jesus Cristo. Isso está dito aqui, detalhadamente, e isso foi espalhado por um homem que ganhou 200 milhões de dólares só nesse livro. Fora o filme. A alma dele deve estar em mau estado, se eu estou com a razão. Então, dissemos a vocês o segredo do Graal. A doutrina do Graal tem esse segredo que os trovadores queriam divulgar e divulgavam subrepticiamente, de uma forma subliminar. Terminamos e vocês estão conhecendo então a doutrina gnóstica do cristianismo, não o meu cristianismo baseado em Paulo, João e na Epístola aos Hebreus, mas baseado na antiga gnose, que vem da serpente Lilith, que vem da serpente Samael. E os gnósticos são, portanto, filhos do diabo e amantes da mentira, porque negam a divindade de Cristo, e São João diz: todo aquele que nega Jesus Cristo vindo na carne em Jesus Cristo é filho do diabo. É duro? Pode ser. Se você é gnóstico, desculpe a rudeza, mas eu estou dizendo aquilo que é verdadeiro. Ele é único, não há outro. Por ele, com ele e nele, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, não dado do Espírito Santo. Ora, se eu preciso dizer por ele, com ele e nele, é porque não é por mim. Não sejam idiotas, não sejam burros. Mas vocês vão ser educados assim, se entrarem na Rosa Cruz, na maçonaria, se entrarem no hermetismo, vocês vão receber essa doutrina, essa falsidade. Até a próxima.